O secretário estadual de Educação de São Paulo, Giancarlo Gorenstein, de Saúde de São Paulo, Giancarlo Gorenstein, está ao vivo conosco aqui na abertura do Jornal Gente de hoje para falar mais com os nossos ouvintes. Tudo bem, secretário? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. É um prazer estar conversando com vocês. Ontem aqui na Rádio Bandeirantes, o José Luiz da Atena, no programa Manhã Bandeirantes, conversou com o Marcos Boulos, médico infectologista, né, que o senhor conhece tão bem, e ele disse o seguinte a respeito da pandemia e da abertura de bares em São Paulo. Olha, nós recomendamos já no início que os bares não abrissem no fim de... Não dá para liberar bar, porque o pessoal vai para o happy hour. E happy hour o pessoal tira a máscara, vai beber cerveja, não tem jeito. E acumula mesmo. Aparentemente isso não foi seguido nas regras governamentais, porque diz que o segmento de bar e restaurante está no mesmo lugar. Se você abre restaurante, mesmo com distanciamento, você tem que abrir bar, segundo o governo. Isso não nos deixou satisfeito isso, mas de qualquer jeito, a recomendação é que os bares possam reduzir a sua dimensão, porque as pessoas se reúnem, conversam, batem papo, falam alto, sem máscara, onde a veiculação da saliva é total. Não dá para continuar desse jeito como estão. Os happy hours, não adianta falar, né? Secretário Giancarlo Gorenstein, hoje o governo do estado de São Paulo divulga, né, mais uma vez as questões relacionadas, medidas tomadas aí durante a pandemia. Haverá alguma alteração em relação a bar, restaurante, comércio? Nós já estamos em tratativas tanto com o centro de contingência, seguindo as recomendações e aí fazendo algumas definições aí junto de o que será feito, porque nós entendemos que existe um ambiente protegido em alguns cenários, por exemplo, restaurantes, em que as pessoas ficam realmente sentadas, têm um distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as mesas, um número limitado de pessoas para estarem naquelas mesas, assim como aferição de temperatura e distribuição de álcool gel. Então, são essas questões que nós temos que avaliar. Nós não podemos deixar, por exemplo, algumas situações em que as pessoas se aglomerem, e essa é a definição, de aglomeração, sem uso de máscara, seja no comércio, seja nos serviços, porque nós temos que avaliar caso a caso. Nós pedimos para que todos, mesmo os comerciantes, estivessem colaborando conosco. Então, em paralelo, ao mesmo tempo que medidas são instituídas, o aumento da fiscalização, como já foi anunciado, com mais de 1.000 fiscais em 100 dos municípios que nós temos mais de 70 mil habitantes, vai ser extremamente importante. Agora, é importante também, Pedro, nós entendemos que sempre nós pedimos o apoio da população. Isso daí é uma responsabilidade dividida. Não adianta a gente falar assim, o problema é o happy hour. Vem em casa que a gente toma uma cervejinha aqui e você enche a casa com 10, 12 amigos. Nós temos que entender que nós estamos no meio de uma pandemia, nós tivemos uma recrudescência de número de casos, óbitos, internações, e o momento é agora. E o momento é solidário das partes. Nós temos que entender isso. Secretário, muito bom dia. A gente, agora, os bares e restaurantes estão virando ali como é que eu diria, o vilão da história, né? Mas a gente verifica também que os números de retomada ou de repique do coronavírus coincidem com o final, os últimos 10, 15 dias da campanha de primeiro turno, campanha municipal. Não me refiro apenas a São Paulo, mas eu me refiro a todo o país, né? E também na reta final, naquelas cidades que tiveram o segundo turno, né? Dessa campanha que a gente verificou agora recentemente. O senhor considera que foi mesmo uma atitude responsável dos poderes, né? Do Poder Legislativo, do Poder Executivo e até da Justiça Eleitoral, de insistir na realização de campanha eleitoral em ano de pandemia? O senhor não considera que aí tem um problema grave, enfim, houve ali um problema grave de responsabilidade mesmo das autoridades? Nós entendemos que isso foi um dos pontos. O ponto, e todos nós, todos que estamos aqui, tanto participando do programa quanto os nossos ouvintes, sabem que as pessoas, mesmo que não participaram de campanhas, de comemorações, das próprias vitórias eleitorais, são pessoas que nós estamos sempre vendo nas ruas as aglomerações,
os encontros, muitos dos quais sem a mínima observância das regras e ritos sanitários. Então, dizer que este só é o problema é fácil, que nem hoje você dizer, o problema é o bar. Não é verdade, não é verdade. Nós temos um cenário que nós não tínhamos em março. Nós temos hoje um cenário que as pessoas desrespeitam. As pessoas não só se desgastaram, como elas perderam o medo. Coronavírus. Agora as autoridades médicas sabem tratar, morre-se menos. Não é verdade. O vírus não perdeu a sua capacidade de gerar doença grave em algumas pessoas. Estamos tendo pessoas morrendo. Nós tivemos, das últimas semanas epidemiológicas, um aumento de 16% dos óbitos, 44% de casos, 8% de internações. Então, estamos internando mais, estamos, infelizmente, internando mais pacientes. Então, essa questão deve ser muito bem avaliada. Nós temos também que incrementar as campanhas. Nós estamos chegando num período muito crítico, que é um período das confraternizações, como vocês mesmos falaram. As pessoas estão indo para as confraternizações de final de ano e as pessoas vão se encontrar com seus familiares no Natal, e isso tudo passa a ser um grande problema, porque nós aumentaremos a circulação do vírus, e o impacto dessa circulação do vírus nas pessoas vai também promover um impacto na assistência à saúde. As pessoas também estarão procurando mais os serviços médicos. E é isso que nós já estamos nos preparando, mas nós também temos que falar para a população. Voltem, fiquem em casa, saiam se necessário, e quando saírem, tenham responsabilidade. Secretário, queria perguntar mais especificamente para o senhor, voltando ao começo da nossa entrevista, sobre bares e restaurantes. Estamos perto de algum tipo de mudança no formato que é autorizado hoje para funcionamento, por exemplo, de bares? O que nós estamos fazendo é uma análise em conjunto com o Centro de Contingência. Estaremos notificando e fazendo essas referências tanto à imprensa quanto para o setor específico nos próximos dias. Nós precisamos entender que nós precisamos alinhar as estratégias. Nós não podemos criar, como vocês mesmos disseram, nós temos um QF que é de um bar e lanchonete, o bar e restaurante. Então, vamos fechar tudo. Mas espera aí, se todos os ritos são seguidos numa determinada instituição, quer dizer, num determinado comércio, não é lá o problema. Até porque vão apontar comércio de rua como sendo, aí sim, esse é o problema. Nós podemos entender que não seria justo atuar contra esse setor específico e nós não vermos as municipalidades agindo no comércio de rua em que exista um aglomerado de pessoas de forma absurda. Nós temos que ter o apoio de todos, da população, dos comerciantes, daqueles que estão se dirigindo para essas compras nesses locais. Eles devem ser alertados. É isso que nós temos que fazer. Então, esse é um ponto também. É bar, é restaurante, fecharemos os bares. Não vejo a necessidade disso, particularmente. Eu acho que o que nós temos que fazer é fazer com que as pessoas fiquem em pé, ou melhor, proibição das pessoas ficarem em pé. As pessoas devem ficar sentadas com distanciamento, com a utilização de todos os preceitos de aferição de temperatura, do álcool gel. Mas nós estamos finalizando essas discussões junto ao Centro de Contingência. Mas eu entendo que isso é um ponto. Nós temos muitos pontos que nós precisamos do apoio de todos. Não é de um setor ou de outro, são de todos os setores. Secretário, voltando um pouco à questão das eleições municipais, né? Se as eleições favoreceram, até estimularam a aglomeração de pessoas, teve também, desestimulou, digamos assim, iniciativas das autoridades, né, dos governantes, porque somente no dia 16, o dia seguinte à eleição do primeiro turno, o governo de São Paulo admitiu que havia um crescimento de casos que já se verificava pelo menos 2 semanas antes, né? Mas isso só foi admitido no dia 16, portanto, o dia seguinte à eleição. E também foi no dia seguinte à eleição, no dia 29, ou seja, no dia 30, que o governo resolveu promover restrição de algumas atividades, apesar de
o governador haver divulgado no dia 13 um vídeo chamando de fake news essa possibilidade. O governo ficou evitando tomar medidas menos populares em razão da eleição, secretário? Muito pelo contrário. Nós, inclusive, fomos cobrados por isso, mas eu quero que a gente reavalie a história. Primeiro que nós tínhamos uma alteração, uma instabilidade do sistema CIVEP-GRIP do Ministério da Saúde. É uma plataforma em que todos os municípios fomentam dados de número de casos e de óbitos. E durante 10 dias, sendo que nesses 10, no meio dele, nós tivemos apenas 2 dias funcionantes, nós passamos a ter uma dificuldade de fomentar esses dados. A partir do momento que nós tivemos a dificuldade de fomentar esses dados, nós não poderíamos fazer uma reclassificação que estava programada para o dia 16 de novembro. Lembrem-se que esse dia era um dia exatamente no meio do primeiro para o segundo turno. Nesse momento, nós promoveríamos, com os dados que nós tínhamos ali, de 76% da nossa população no faseamento verde, nós passaríamos para 90%. Isso seria uma atitude eleitoreira e irresponsável, porque aumentaria o número das pessoas no faseamento verde, maior número de pessoas sairiam das suas casas, comércios, e aí, dessa maneira, junto com elas, o próprio vírus. Nós entendemos, tanto a Secretaria Estadual da Saúde quanto o Governo do Estado de São Paulo, de forma preemptiva, nós simplesmente não reclassificamos, entendemos que mereceria uma segunda análise em 2 semanas. E foi exatamente essa análise que fez com que nós faseássemos para o amarelo, baseado em índices da saúde, como disse, internações e óbitos. Então, se nós quiséssemos ser simpáticos, eleitoreiros, nós teríamos sido irresponsáveis no dia 16 de novembro e deixaríamos 90% das pessoas no verde. Não foi isso que fizemos e não será isso que faremos. Se nós precisarmos fazer alguma abordagem, alguma reclassificação imediata, assim será feito. E os estudos têm sido feitos no sentido de avaliarmos qual vai ser as estratégias que tomaremos no momento em que temos uma instabilidade da pandemia da forma semelhante ao que nós tivemos no final de maio, onde esses números vinham crescendo de uma forma galopante. Secretário Jean Gorenstein, secretário de Saúde de São Paulo, ao vivo na Rádio Bandeirantes, também com a entrevista agora na capa do portal UOL. Secretário, hoje é dia 10 de dezembro, né? 15 dias para o Natal. Em outros anos, a gente estava ali planejando a ceia, combinando na casa de quem seria o Natal desse ano, quem que ia levar o quê, o peru, o tender, a farofa. É uma época muito importante para as famílias. Em alguns casos, é o dia mais especial do ano, quando mães reúnem os seus filhos, quando famílias que moram em cidades diferentes se reúnem. Como é que a gente vai fazer esse ano, secretário? Pois é, essa pergunta é uma pergunta que um ano que foi muito difícil para todos. As pessoas se distanciaram, muitos perderam parentes, ficaram doentes, perderam emprego, perderam renda, e é natural que as pessoas nesse ano falem, puxa vida, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero estar com as pessoas que tanto amo. Só que nós estamos bem próximo das vacinas. Não é hora agora de nós fazermos isso. Isso é um cenário de risco. As pessoas vão estar naturalmente colocando dentro das residências, aglomerando pessoas que estarão sem máscaras, que estarão num período prolongado ali se confraternizando e sem máscara, com uma proximidade muito grande. Esse é um cenário de risco. Então, nós não podemos ter uma situação em que a gente acabe expondo principalmente aquela população mais vulnerável, que são os idosos, que são aquelas pessoas que têm problemas de saúde, porque essas têm o risco de evoluir de forma grave e fatal. Elas podem morrer. E nós estamos muito perto de termos a vacina. Então, dessa maneira, nós precisamos ter um pouquinho mais de paciência. Isso realmente é desgastante, é torturante, mas estamos chegando no final. E é para isso que nós conclamamos a população, pedimos o apoio de vocês, dos veículos de comunicação, para levarem, através do respeito e credibilidade
que vocês têm para que as pessoas, nesse momento, estejam respeitando essas regras sanitárias, porque nós não podemos mais ter mortes, e é isso que nós estamos tendo. Nós estamos aumentando sobremaneira as lotações das unidades de terapia intensiva. Estamos ampliando o número de leitos, mas temos que ter o apoio da população. Está aumentando para quanto, secretário? Tem o número aí? Nós temos algumas situações que mostram alguns serviços com 76% de ocupação, outros 68%, outros já chegaram em 80%, o que tem feito com que nós estejamos remobilizando os leitos. Eram leitos que eram destinados à Covid e que já vinham sendo desmobilizados para outras doenças. Então, pacientes que tiveram derrames, pacientes que tiveram infarto, porque, é claro, nós pedimos para as pessoas ficarem em casa, elas ficaram e a sua saúde se agravou. E dessa maneira, hoje nós temos duas doenças, ou dois pacotes de doenças que concorrem em concomitância. Uma é o próprio Covid. E a outra, aquele pacote de doenças que são as outras, são as comorbidades que nós chamamos, que ficaram retesadas e hoje estão trazendo um impacto na saúde ou no sistema de saúde. O secretário, rapidinho, só mais uma para o senhor aqui. O secretário municipal de saúde, né, o Edson Aparecido, deu uma entrevista agora há pouco para o Bora São Paulo. A gente, num trabalho ágil aqui de edição, já tem aqui nessa integração do Grupo Bandeirantes de Comunicação um trechinho do que ele disse sobre o aumento do número de internações aqui por conta da pandemia do coronavírus. Há uma diferença, Joel, muito grande no momento que nós passamos o pico da pandemia em julho, junho, agosto, aonde naquele momento nós tínhamos, embora muita pressão da rede de saúde na cidade, mas também tínhamos uma colaboração muito grande por parte da população nas medidas sanitárias, de restrição, de uso de máscara, coisa que nós, infelizmente, não estamos vendo nesse momento. Nós estamos conseguindo aumentar os leitos nos nossos hospitais, mas estamos ficando muito próximo do limite. Estamos ficando muito próximo do limite, disse o secretário Edson Aparecido em entrevista ao Bora São Paulo. Na tela da Band se acompanhou aqui exatamente a declaração mais importante dessa entrevista. Secretário estadual de saúde conversando conosco, Jean Carlo Gorenstein. O governo do estado, aí em conversa também com a prefeitura, estuda a construção de hospitais de campanha. Como é que está essa conversa? Como é que vai ser a estrutura a ser oferecida por conta do aumento de internações em São Paulo por causa da pandemia do coronavírus, hein, secretário? Pedro, o que nós temos aqui é realmente o que o Edson Aparecido colocou, é um desrespeito àquelas regras que nós deveríamos ter, que são as regras sanitárias. Naquela época, nós tínhamos pelo menos 52% a 53% das pessoas que ficavam em casa, e nós tínhamos como monitorar isso, e 53% da população ficava em casa. Hoje, houve uma redução significativa dessas normas de fique em casa. As pessoas estão na rua e, como disse, não respeitando muitas vezes nem o uso de máscara, ficando aglomerado, ficando próximos umas das outras. Então é natural, a circulação do vírus foi muito maior nas últimas 3 semanas. Nós tivemos uma velocidade de instalação da pandemia que não era algo que nenhuma autoridade imaginava. Tanto é que durante 12 a 13 semanas nós tivemos uma queda vertiginosa do número de casos e óbitos, e talvez essa informação, olha, está tudo melhor, vamos progredir, já estamos no verde, deu a falsa impressão para as pessoas de que já tínhamos acabado a pandemia no nosso meio. As pessoas jogaram a toalha no chão. Nós não podemos. Nós hoje, como disse, temos 2 doenças em curso, a Covid e as outras doenças. E isso divide espaços em UTI. E isso divide assistência de recursos humanos. Fisioterapeutas, antes que se destinavam somente ao Covid, estão divididos também para atender outras doenças de pacientes que estão ali internados. Então, nós também temos, não é só criar leitos, nós temos que ter a capacitação rápida de recursos humanos. E é exatamente isso que nós fizemos, de recapacitar mais de 2.000 leitos de unidade de terapia intensiva, mais
junto com eles, profissionais que estarão em conjunto na assistência, assim como os respiradores que nós já tínhamos disponibilizado, e recursos. Todos os acordos que já haviam sido feitos, contratos que terminariam agora dia 31 de dezembro, serão prorrogados até dia 31 de março, para que dessa forma nós não precisemos, a princípio, abrir os hospitais de campanha. Secretário, não terá sido um erro, uma precipitação, a desmobilização dos hospitais de campanha? De forma alguma, os hospitais de campanha não eram. Nós tínhamos 38% de ocupação nos hospitais, de ocupação de leitos de terapia intensiva. O que fazia com que, e o que faz ainda nesse momento, que nós não tenhamos a necessidade hoje de fechar os hospitais de campanha. Tá? Mas nós temos que entender que o hospital de campanha ele era voltado muito mais para as enfermarias. Nós estamos falando de UTI. As enfermarias nós temos disponíveis. Nós estamos falando de unidades de terapia intensiva que precisam ser ampliadas. E esse não era o ponto maior que nós tínhamos ali nesses hospitais. Então, nós voltamos ao nosso ponto. Estamos falando de unidades de terapia intensiva que tiveram seu incremento. Temos a capacidade de aumentar, como disse, estamos aumentando mais de 2.000 leitos que foram naturalmente desmobilizados para outras doenças, mas que nesse momento precisam ser retomados para o Covid. Nós já havíamos feito uma orientação para todo o sistema de saúde público e os hospitais que eram privados com contratualização com o SUS, para que avaliassem caso a caso a realização de procedimentos e cirurgias eletivas para que a gente não tenha problema, tanto nas enfermarias quanto nas unidades de terapia intensiva. É claro que cada caso deve ser muito avaliado para a gente não piorar a condição clínica do paciente e nem colocá-lo em risco. Mas este é o momento que essa reanálise de cada serviço, de cada município, deve ser considerada. Secretário Jean Carlo Gorenstein, muito obrigado pela entrevista aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Aí, bom trabalho, até a próxima, secretário. Um grande abraço a todos e peço a colaboração de todos, de vocês da imprensa, da nossa população, que sempre o Plano São Paulo teve o sucesso que teve até agora, graças à população. E cada um tem que ser esse vigilante, tem que ser que faça a sua parte na sua família, no seu meio social, dando exemplo e cobrando.